Hoje eu vou contar uma história. Talvez algumas pessoas não conheçam, outras podem conhecer. É a história do corpo seco. É uma lenda que faz parte do folclore brasileiro e é muito conhecida nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e outros lugares também. Fala-se basicamente da presença em outras regiões, mas a origem da lenda europeu, estando presente na cultura popular dos portugueses. Tradicionalmente, o corpo seco é um ser amaldiçoado, uma espécie de morto-vivo que ocupa a forma de um cadáver que foi expelido pela terra, que se recusou a devorar o seu corpo. Segundo a lenda, isso aconteceu porque esse ser foi uma pessoa terrível em vida, tendo uma enorme maldade cometida. Esse ser em vida fez muitas maldades, cometeu muitas maldades. As maldades do defunto eram tão grandes que tanto Deus como o diabo não aceitaram sua alma. Assim, o corpo seco foi condenado a vagar pela terra, pois o céu e o inferno se recusaram a aceitar ele. A aparência desse ser aterrorizadora, e conta-se que ele possui um corpo ressecado que se resume a ossos e couro. Sua aparência é complementada com suas grandes unhas e cabelos que não param de crescer jamais, que não param de crescer jamais. Os graves pecados cometidos pelo corpo seco variam de região para região. Em determinada região do país, fala-se que ele foi uma pessoa que torturou e matou a própria mãe. Em outros locais, falam-se que ele era um homem que cometia todo tipo de maldade contra todos que o cercavam. Há também aqueles que falam que o corpo seco foi alguém que fez uma promessa a Deus e não cumpriu, sendo punido dessa forma. O corpo seco foi condenado a vagar pela terra como uma alma penada. Alguns dizem que ele prefere estar nos locais próximos onde residiu, ou também encruzilhadas. De toda forma, sua visão é aterrorizadora, e muitas famílias, temendo sua presença, organizavam missas com o intuito de afastá-lo. O corpo seco serve como morada para o bradador, a alma penada que ficava vagando pela terra e que durante a noite se manifestava
por meio de gritos, choros, gemidos horrendos, muitos gemidos. Sendo assim, nessa variação da lenda do corpo seco, seria a forma concreta do bradador, e a partir de meia-noite, sua alma, o bradador, abandona temporariamente esse corpo ressecado para ficar vagando pela terra, vagando pela terra. Em algumas regiões brasileiras, o corpo seco era uma lenda usada para demonstrar o que acontecia com aqueles que não tratavam bem a sua mãe. Eu já escutei essa história quando eu era criança e que eu não obedecia a minha mãe. Falavam isso para mim também. Não sei se falavam para vocês. Em outras, era uma lenda que ilustrava o que acontecia com aqueles que não seguiam padrões de moral e conduta estabelecidos pelos pais, sociedade. É o corpo seco. Ele foi criado. Ele é uma lenda do folclore brasileiro. Então, se você é uma criança, não precisa ter medo, porque ele não existe. Ou, se você quiser acreditar, muitas crianças ainda, quando escutam essa, quando escutam essas histórias assim, acreditam muito, acabam acreditando. Eu acho que a maioria de quando é criança acaba escutando a história do corpo seco, do velho do saco, entre outras histórias, só pra gente obedecer os pais. Faz parte, né? Depois eu vou trazer outras histórias assim desse estilo para contar para você aqui em vídeo, e eu espero de verdade que, apesar de ser uma história de terror, contando a história do folclore brasileiro, contando uma história assim de terror, que você tenha relaxado, que você esteja com sono, não com medo, mas com sono nesse momento. Tenha uma boa noite de sono e até o próximo